Olá a todos, eu hoje trago-vos então o habitual vídeo de leituras, desta vez da primeira quinzena de maio, e uma vez mais foram muitas leituras, portanto eu vou tentar não ficar aqui muito tempo a falar. O primeiro livro foi então Canção de Troia, de Colin McClung, eu não sei dizer o nome do livro. Foi um livro para a Maratona Celticathon, para a categoria de mitologia, e é nada mais nada menos, como o próprio nome indica, o livro em que a autora recria a Guerra de Troia, a guerra entre gregos e troianos, que acredito que muita gente tenha ouvido falar, quanto mais não seja com o filme Troia, em que o Brad Pitt faz de Aquiles, e então a autora recria esse período. E foi uma guerra que durou 10 anos. Sim, 10 anos. Eu também não tinha ideia que tinha durado tanto tempo. Algo que me agradou bastante foi a forma como a autora estruturou a história, estruturou o livro. Cada capítulo é narrado de um ponto de vista de uma personagem, seja grego, seja troiano. Temos aqui desde Helena, temos Aquiles, temos o Ulisses, temos o Heitor, temos a Briseida, acho que é assim. Temos também o rei de Troia, o Príamo, acho que é isto. Temos o dos gregos, o Agamon. Pronto, eu sou péssima para nomes e os nomes também às vezes são algo complicados de dizer, mas eu gostei muito. Senti um bocadinho de dificuldade, às vezes, em identificar quem estava a narrar, porque em termos de tom achei tudo muito parecido, mas é facilmente ultrapassável porque cada capítulo está indicado no início do capítulo e depois também, por exemplo, no início das páginas, está sempre a indicação de quem é o narrador, portanto, por aí, se nos sentimos perdidos, basta olhar. E depois a forma também como a autora nos conta, a própria escrita. Eu tinha lido só um livro da autora já há alguns anos, o Pássaros Fritos, e tinha gostado muito, acho que também dei 5 estrelas, e este foi muito, muito bom. A forma como ela nos apresenta as personagens são quase reais, não há aquele lado de escolha em que, como normalmente às vezes se costuma ver, em que os troianos são vistos assim como os bonzinhos, os coitadinhos, e aqui não, a autora mostra-nos os dois lados têm virtudes, os dois lados têm defeitos, e foi muito, muito bom. Eu dei 5 estrelas, sim, temos uma história repleta de deuses, de mitologia, são feitas ofrendas, são feitos sacrifícios, são feitos aqueles, não é premonições, são os auguros, e está tudo muito relacionado com deuses, porque aquele é filho do deus tal, aquele é neto do deus tal, portanto está tudo muito ligado a essa mitologia, e quem gosta do tema acredito que também vai adorar. 5 estrelas, muito, muito bom. Depois, um livro que me foi oferecido pela minha querida amiga Issa no início do ano e finalmente li, o Bar Flaubert, eu não sei se é assim, de Alexis Stamatis, é um autor grego, e eu li este livro, também deu para pôr para o desafio da Dora de adaptações, porque ele disse aqui que foi adaptado ao cinema. Eu tentei procurar alguma informação sobre o filme, mas não encontrei. A única coisa que eu consegui tentar perceber, que eu pelo menos percebi, era que ele tinha sido adaptado ao cinema em 2002, mas suponho que seja daqueles filmes que não tenha saído muito da Grécia, portanto não há assim, eu não consegui descobrir, portanto se alguém souber mais informações, por favor, podem me dizer. Eu gostei muito deste livro, foi uma agradável surpresa, eu dei-lhe 4 estrelas. Eu não sabia nada sobre o livro além da sinopse, a sinopse parecia muito interessante. A história está relacionada com o nosso protagonista, o Yanis, que ele é aspirante a escritor, ele acaba por escrever assim algo como aqueles colunistas,
mas ele aspira a ser escritor e ele é filho de um grande escritor e então está a ajudar o pai a construir a sua autobiografia. E nessa ajuda acaba por encontrar um manuscrito que antes foi enviado ao pai, mas que o pai recusou dar o seu aval para publicação. E o Yanis então lê e fica completamente fascinado por aquele manuscrito. Então acaba por partir em busca de saber mais sobre o livro, de saber mais sobre o autor, porque há um mistério em torno daquele autor que quase ninguém o conhece, quase ninguém ouviu falar. Então fomos embarcando nessa viagem, acabamos por visitar vários países, várias cidades como Barcelona, Florença, Berlim. A ação é passada na Grécia, maioritariamente em Atenas, mas depois também fomos conhecendo mais umas aldeias. E ele então, o Yanis, acaba por partir nessa busca. A forma como o autor também nos conta a história é muito interessante. Temos os capítulos, e os capítulos às vezes são algo longos, mas depois dentro de cada capítulo temos subdivisões, e essas subdivisões são relativamente pequenas e têm todas um pequeno título, um pequeno resumo daquilo que nos podemos esperar daquele pequena secção. Como por exemplo o meu pai, e é então uma cena onde nós ficamos a conhecer um pouco mais do pai dele, e eu gostei mesmo muito, eu dei-lhe 4 estrelas, a forma como as coisas se tornam muito visuais para nós leitores e aquela demanda, aquele mistério relacionado com o livro, relacionado também com o próprio Yanis e a forma como aquilo faz tudo ligar. Foi mesmo uma boa surpresa, e tal como eu disse, eu não sabia nada, eu não tinha visto nenhuma opinião, mas depois de ter lido, reparei no Goodreads que ele até estava muito bem classificado e realmente vale a pena. Eu dei-lhe 4 estrelas. Depois, o clássico destes 2 meses do Clube dos Clássicos Vivos, eu estou a falar de Boneca de Luxo, de Truman Capote. Ele é um livro muito pequenino, como podem ver. Foi o segundo livro que eu li do Truman Capote. Eu tinha lido a primeira vez, já há alguns anos, A Sangue Frio, que eu tinha adorado. Foi um livro, esse livro mexeu comigo, mexeu com as minhas entranhas. E eu gostei da escrita, a escrita do Truman Capote. É uma escrita direta, simples. E a forma como ele, apesar de um livro tão pequeno, conseguiu caracterizar muito bem a nossa personagem principal, que é a Wally. Mas o livro é narrado por outra pessoa, neste caso nós nunca sabemos o nome dele. Ele, quando está a narrar, o nosso narrador, ele já é um escritor, mas na altura ele está a voltar atrás para contar então algo relacionado com a Wally, como a conheceu e como perifou com a Wally, que era a sua vizinha. Eu dei-lhe 3 estrelas porque eu gostei da escrita. A história também, basicamente a história acaba por ser simples, acaba por ser a história da Wally. E eu acabei por lhe dar 3 estrelas porque eu queria mais. A Wally está muito, tal como eu disse, está muito bem caracterizada. O Truman Capote consegue aqui, em poucas páginas, conseguir retratar bem a Wally, retratar bem aquele grupo que eu não quero especificar porque o livro é tão pequeno e eu não quero estragar nada. Também aquela sociedade onde a Wally se insere, em que ela não é... Ela não está inserida, não tem aquelas características comuns, aquelas características que se espera de bons costumes. Mas eu queria mais. Eu dei-lhe 3 estrelas porque eu queria mais. Achei algo insuficiente. Nós sabemos ali parte das coisas da Wally, mas eu queria mais. Eu soube-me a pouco, por isso então as minhas 3 estrelas. Mas é um livro muito bem escrito. Portanto, se quiserem experimentar ainda estão a tempo, porque o livro é mesmo muito pequeno. Esta edição não chega a ter 100 páginas. Depois, um livro de uma autora portuguesa, uma autora que eu já li há pouco tempo,
um livro, mas curiosamente eu comecei pelo fim. Eu li o seu livro mais recente, então trouxe esta biblioteca. Estou a falar de Demência, de Célia Correia Loureiro. E o que dizer deste livro? Pelo título podemos logo se aperceber que o livro vai abordar a questão do Alzheimer, mas acaba por ser muito mais do que isso. Temos então uma das personagens, que é a Olímpia, uma mulher já de alguma idade, com 60 e qualquer coisa, e que começa então a sofrer sinais de esquecimento, e uma das vizinhas acaba por contactar a viúva da Olímpia, a Letícia, a viúva disparate, a nora de Letícia, que é viúva. E a Letícia aparece então na aldeia com as duas filhas, a Lúcia e a Maria. E depois nós percebemos que o livro é muito mais do que explorar como é que alguém se relaciona com um familiar que tem Alzheimer, como é que o próprio doente que tem Alzheimer, como é que se relaciona com os outros, como é que vê os outros, como é que a sua percepção da realidade se altera. Percebemos que o livro é muito mais do que isso. Temos então também, ainda para além do problema da doença de Alzheimer, temos também a história de violência doméstica, violência física, psicológica, a forma também como há aquela vida de aparências, como há aquelas pessoas que conseguem, perante os outros, ter um comportamento muito perfeito e depois as coisas afinal não são bem assim. A autora conseguiu retratar muitíssimo bem aquele ambiente da aldeia, aquela mentalidade da aldeia, aquela mentalidade mesquinha em que olha para determinada pessoa que está marcada e a critica e a julga e a trata mal, aquele sentimento de tu não pagaste, tu tens que pagar, aquele sentimento de vingança. E eu adorei, o livro mexeu muito comigo. Eu dei-lhe 5 estrelas porque a forma como a Célia Correia Loureiro consegue retratar todo este ambiente e depois jogar ali com as nossas emoções, com as emoções das personagens, de forma a nós sentirmos mesmo muito, muito bom. 5 estrelas. Houve aqui um ou outro pequeno pormenor mais relacionado com a vida profissional que eu fez-me um bocadinho. Eu não sei, eu não quero entrar em grandes pormenores, mas relacionar-se aqui então com a vida profissional da Letícia na aldeia, não sei se é tão fácil assim, mas não foi suficiente para eu baixar a classificação, porque as histórias principais, as histórias de Letícia, as histórias principais, quer da Letícia, quer da Olímpia, e depois a forma como se interliga tudo, como lá está, aquela forma da aldeia, aquela mentalidade da aldeia, aquela mentalidade mesquinha, muito, muito bom e vale a pena. Se tiverem a oportunidade, se conseguirem ler o livro, deem-lhe uma oportunidade. 5 estrelas. Depois li uma novidade que me chegou da Bertrand Editora. Estou a falar como é que é? O que viram as flores, de Júlia Erbelin. Pronto, eu sou péssima para nomes. Este é um thriller e esta capa, pronto, é qualquer coisa que a mim me cativou logo a atenção, e a sinopse também. É um thriller de uma jovem, a nossa protagonista, Tessa, se não estou em erro. Ela tinha 16 anos quando foi encontrada assim, num campo e ela estava quase morta. E além dela foram encontrados, estava outro corpo, outra rapariga também morta, e uns esqueletos. E ela foi a única que sobreviveu. E depois, passado quase 20 anos, continua a ser algo que atormentava por aquilo que lhe aconteceu, por aquilo que
como é que eu hei de tentar explicar isto sem tentar revelar muita coisa? Porque houve um julgamento, está alguém preso, está um homem preso, mas ela continua a ter... E este homem está no corredor da morte. E ela começa a ter algumas dúvidas se foi efetivamente ele o culpado ou não. E eu gostei mesmo muito. A forma como nós vamos aqui, temos um capítulo presente, um capítulo no passado. E depois, como vamos acompanhando aquilo que lhe aconteceu, aquilo que aconteceu à Tessa, a forma como influenciou a vida dela, a forma como ela se sente psicologicamente afetada, não só fisicamente em termos de... Eu quando digo fisicamente, digo marcas físicas, porque ela ficou com uma cicatriz, ela é facilmente... acaba por ser facilmente identificada na rua, e depois a forma como ela tenta viver, como ela quer dar à sua filha uma vida normal. Eu gostei mesmo muito, eu dei-lhe 4 estrelas. A forma como nós vamos alternando entre o presente e o passado, nós vamos acompanhando então no presente a tentativa de um advogado que está a tentar salvar o homem que está no corredor da morte e está a tentar defender. Então vamos acompanhando essas, que acaba por ser uma investigação muito relacionada também com os sócios que foram encontrados, a análise do sócio, aquilo que os sócios podem revelar. E faz lembrar um pouco aqui, faz um pouco lembrar aquela série do Bones que dava, acho que era na Fox Life, não sei bem, em que tínhamos a doutora Brennan que analisava o sócio para tentar descobrir. E aqui temos parte, eu achei que não é igual, não é isso que eu estou a dizer, mas essa parte de análise dos sócios, análise do ADN, tem um nome próprio que se pode retirar, ADN mitocondrial ou algo assim, e que permite identificar as vítimas pelo ADN de familiares femininos, por exemplo, mães, irmãs. Os próprios sócios podem revelar, há uma análise aqui, eu não sei o nome, mas que podem revelar através os sócios que vão absorvendo características ambientais onde nós vivemos e conseguem identificar em que região a pessoa cresceu, a pessoa nasceu. Achei isso muito interessante. E depois também explora aqui também assim um bocado a parte, lá está, do corredor da morte e como isto é passado no estado do Texas. Portanto, muito interessante. E também a parte psicológica, aquilo que lhe aconteceu à Tessa, aquele mistério em torno dela. E eu fui surpreendida com o final, com quem era. Eu tive algumas suspeitas de uma determinada personagem, mas fui completamente surpreendida porque não era... eu se calhar fui mais pelo óbvio e não era... Pronto, eu não me quero alongar, mas eu fui surpreendida, não era aquilo que eu pensava, e gostei mesmo bastante, 4 estrelas. Já estamos quase a terminar. Eu, por último, tenho só aqui um livro que eu, entretanto, tinha lido aqui pelo meio, eu não me lembro bem quanto, mas terá sido provavelmente entre o livro do Truman Capote e da Célia Correia Loureiro. Estou a falar de Maria Bolinhos, como é que é? Maria Bolinhos no Reino da Maravilhosa Doçaria Alentejana, de Catarina Duarte. É um livro infantil. Eu tinha visto a Cláudia falar do livro e eu, tendo parceria com a Chiado, acabei por solicitar o livro. O livro esteticamente é muito bonito. Tem as páginas de uma gramagem superior, assim acetinadas, e depois temos é um livro cheio de ilustrações. Todas as páginas têm ilustrações,
têm cores. A história acaba por ser uma história simples, é uma história de uma princesa alentejana em que os seus pais são lá os reis da doçaria e ela tem, eu acho que é 9 anos e não sabe fazer nada, sabe fazer doces, só se preocupa em brincar com a sua cadelinha. E depois acaba por... será que a nossa princesa vai acabar por aprender a cozinhar? Não vai? Pronto, é uma história simples, é um livro infantil, isto lê-se muito rápido, mas lá está. É um livro cheio de ilustrações e acaba por ser fofinho para as crianças. Eu, se não estou em erro, dei-lhe 4 estrelas. E pronto, foram estas então as leituras. Está aqui, ainda é uma pilha cheitosa. 1, 2, 3, 4, 5. E com o livro infantil, 6 livros. Foram estas então as leituras da primeira quincena de maio. Não enganar-me do nome do mês. Lá está, eu não sei se leram algum, se não leram, se têm curiosidade, contem-me tudo cá em baixo, que eu vou gostar de saber. E pronto, um beijinho e até ao próximo vídeo.